A Pinacoteca de São Paulo é um museu com mais de 100 anos de existência que tem uma coleção principalmente de arte brasileira. E chamou a atenção da equipe curatorial que até 2022 a gente não tivesse um Chico da Silva no nosso acervo, na nossa coleção. Isso fez com que a gente iniciasse uma pesquisa em torno do artista que acabou se tornando muito mais grandiosa do que uma simples ideia de aquisição de obra. É assim que surge Chico da Silva e o Ateliê do Pirambu. Me chamo Chico da Silva, de fala branda e macia. Passo na água, não molho, piso na folha e não chia. Eu falo, Chico, eu vou até ver se responde de uma maneira bem objetiva essa questão. Porque eu mesmo digo que o Chico não era e não foi um pintor primitivo. Ele era um ser primitivo que pintava. O Chico era mais ou menos uma chuva que chovia aqui, ali, acolá, chovia em todos os lugares ao mesmo tempo, e nenhum, e de repente acontecia como neblina, como chuva, como tempestade. Chico era assim. Essa mostra aqui na Pinacoteca de São Paulo está no espaço das 7 salas, o espaço que a gente dedica às grandes exposições, grandes retrospectivas, e remonta a trajetória do Chico da Silva com seus primeiros trabalhos até o final dessa produção. Aliás, indo um pouco além. Aqui a gente mostra trabalhos que continuam a produção do Chico da Silva através de outros criadores, os membros da Escola do Pirambu, que pintam até hoje, aliás. Um deles pinta até hoje, que é o Garcia. O Chico da Silva é um artista que nasceu provavelmente no início da década de 20 do século 20, na Amazônia, na região do Acre, num território chamado Alto Tejo, que é um lugar muito amplo. Então esse próprio nascimento do Chico já é uma indefinição para a historiografia. O Chico teria vivido até os 10 anos de idade nesse território e seria filho de uma mãe cearense e de um pai indígena peruano. Já na mocidade, o Chico, já órfão de pai, migra com a sua mãe para Fortaleza, no Ceará. E eles vão viver em um bairro chamado Pirambu, um bairro que é uma comunidade na região costeira da cidade, muito próxima ao centro da cidade, e que se formou muito em torno desses flagelados da seca, do que se convencionou chamar flagelados da seca, pessoas que migraram do interior do Ceará para Fortaleza em busca de uma vida melhor, fugindo da seca. E ali nasce o Pirambu com esse perfil, né, de população. Então ali iam retirantes, ia pessoas que estavam chegando na cidade, encontravam um pedacinho e começaram a povoar aquele espaço, que também se transformou num espaço de representação de luta, né? Porque eles fizeram a Marcha do Pirambu, por volta de 1950, onde marcharam 20 mil pessoas, né, buscando o direito de moradia daquele lugar. Então é um lugar de potência de luta. Vem, ó Fortaleza, o Pirambu marchar. Somos pessoas humanas, temos direito que ninguém pode negar. O Cristo é nosso ideal, por eles todos faremos a reforma social. Pirambu marcha, para o mundo melhor vamos lutar. Pirambu, precisa de contar um pouco da história aqui do Ceará, né? O Pirambu veio surgir, desde que o mundo é mundo tem Pirambu, né? Agora, Pirambu é um peixe, que esse peixe é conhecido no Brasil e no mundo como peixe roncador. E a gente pega ele fica roncão. É um peixe mais ou menos assim de 40 centímetros, muito bom. E aqui nós fizemos, ele fez uma casinha de palha, de taipe, e a gente vivia aqui. A convivência aqui era muito suave. Nós tinha circo, nós tinha boi, que ainda tem, né? Ainda tem circo, mas era mais abrangente. Tinha os pastorios, quer dizer, essa era a nossa convivência, né? Mas o Chico, como ocorrência também, deu um significado enorme à cidade, e não bastasse, foi extraordinário, fortalecedor
da região em que ele morava e pela qual ele era apaixonado. E era tão apaixonado, como era descendente indígena, como era como era parte de um povo indígena, o Chico, eu entendo que ele via o local onde ele morava como uma nova taba, uma nova tribo, e era apaixonado pelo lugar. E por que é que eu estou enfatizando isso? É porque ele chegou a receber uma casa do poder público e ignorou isso inteiramente. Ele ignorou para permanecer no lugar onde sempre viveu. E todo mundo compreendia isso sobre o Chico, a ponto de aquelas pessoas mais famosas do Brasil naquele momento, aqueles artistas, cantores, né? Aqueles atores que estavam frequentemente na televisão, quando vinham a Fortaleza, iam e ele não os atendia em outro lugar que não fosse no ateliê do Pirambu. As pessoas estacionavam, né? Faziam aquelas filas de carros e tal, mas sempre no Pirambu, na taba, né? Junto à tribo dele. O Chico era assim. A história do Chico se dá muito ao acaso. Então, por volta de 1943, o Jean-Pierre Chablot, um crítico e artista suíço, estava no Brasil, veio contratado de um órgão oficial do governo chamado SEMTA. Então, o Jean-Pierre Chablot estava no Brasil para realizar a comunicação gráfica desse órgão. E o Chico era um jovem de aproximadamente 20, 22 anos, e tinha como hobby desenhar nas paredes de casas da região costeira da Praia Formosa, no Ceará. O Jean-Pierre Chablot olha para esses desenhos, se apaixona por eles e vai em busca do seu realizador. E essa busca vai se dando de maneira através do boca a boca. Então ele sai perguntando para as pessoas e as pessoas respondem que é um índio maluquinho que pintava aquilo. Rapaz, o Chico da Silva não era doidinho. A gente chamava ele porque a gente, naquela época, era apelido, hoje é bullying, né? E ele era muito, como é que diz, ativo. Não era doidinho, ele era ativo. Tá entendendo? Ele observava igual caranguejo, de lado de banda de quina, né? Caranguejo, né? Que olha de todo jeito, né? Então a gente não tinha aquela experiência, a gente chamava esse bicho é um doido, Aí as minhas chamavam doidinho mesmo, doido. Mas que não era doido. Eu entrevistei o psiquiatra, psicólogo, né? Que cuidou do Chico quando ele esteve internado. E o doutor, não lembro o nome dele, mas no livro tem. O doutor disse que ele não era esquizofrênico, não. Isso era coisa da cultura do Chico. Eu não sei. O Chico misturava a realidade com o sonho, com a fantasia, né? Sem ser esquizofrênico. E o Chico da Silva estava escrevendo por lá. Nós chegamos para ele, Chico, por que tu não escreve isso lá no centro da cidade? Porque tem mais vista, né? Nós não sabíamos nem dizer visibilidade, é mais vista. Aqui só tem nós, né? A gente fica trocando ideia atrasada e tal. E ele disse, rapaz, sabe que vocês têm razão? Aí começou a escrever de frente o Teatro Zé de Alencar, com os carvão. E daí surgiu a oportunidade do Chico da Silva se projetar, né? Pegou o trem andando mesmo. E daí ele começou a fazer a escolinha aqui. Então, quando a gente fala na escola do Pirambu, a gente não pode imaginar assim, nunca houve um processo formal. Bom, você entra para a escola, você não é na escola. A escola como um fenômeno orgânico, né? Um fenômeno que acontece espontaneamente pelo modo de ser do Chico, né? Por esse modo de ser generoso, atento ao outro, brincalhão. O Chico gostava de se divertir e a gente não se diverte sozinho, a gente tem que ter alguém para se divertir junto. O Chico, para vir a cidade, ele tinha que passar na minha casa, que eu morava na Francisco Sá, né? Ali meus pais, né?
e o Chico vinha do Pirambu, e logo fizemos amizade. Aí eu vivi parte da minha infância dentro do ateliê do Chico, foi uma experiência colossal, né? Porque o Chico era um mago. As pessoas pensam que o Chico era uma pessoa ignorante. Ele era ignorante por nossa concepção intelectual, mas ele era uma pessoa de uma percepção fecha a porta. Ele dizia assim, ele já tinha escutado o som do carro que ia chegando na casa dele, ele já sabia quem era. Uma coisa impressionante, né? Mas eu admirava a responsabilidade dele como pintor, como profissional, como artesão, como trabalhador, porque ele exigia silêncio, né? Ele parava o pincel, aí fazia assim, matava uma moça que estava incomodando. Ele tinha que estar concentrado na hora que estava pintando. Pois é, esse momento, né, é um momento assim, de uma inspiração. É tanto que eu trabalho, meu trabalho todo ele, isso é muito importante, que a gente vê até em quem estuda, música. Eu trabalho muito com música, né? E toda música, é instrumental, cantada e tudo. Eu presto atenção? Não. Mas é um negócio tão importante que ele vai entrando na mente da gente e você vai ficando com a mente aliviada e vai começando a aparecer e a criar. Entendeu? Tanto que é muito difícil, eu sou um péssimo copiador. Eu quero um desse jeito. É difícil fazer. Às vezes eu faço quadro aqui bonito mesmo, a gente diz, esse quadro está muito bonito. Não vou vender não. Ela vai e bota na primeira coisa que o pessoal vai comprar. O que eu achava, o que me atraiu, entendeu, nessas pinturas do Chico Diniz foi as cores. Eram as cores que me atraíam, entende? Aquele trabalho ali dentro também que me atraía, justamente as cores, foi isso daí, né? O colorido, né? É tanto que eu gosto muito do colorido, eu gosto de cores, gosto de cores fortes. Uma das coisas que o Chico faz, ou fazia, era colocar uma luz muito discreta no meio de cada pincelada. E me intrigava porque não era possível que ele fizesse toda aquela pintura e depois saísse colocando a luz no centro, né, de cada gota daquela, de cada traço daquele, de cada... E aí eu perguntei ao Gerardo, Gerardo, me diga uma coisa, como é que o Chico fazia isso? Né? Porque para mim é um mistério, eu não entendo como é que ele fazia. Ele dizia, aí ele disse, Macedo, é muito simples. E aí pegou um pincel achatado assim, disse, olha, aqui ele dava a cor e desse outro lado ele dava o branco. E quando ele vinha, fazia assim com a cor, aí fazia assim com o branco. E aí acendia, né? Acendia a cor se iluminava. Então, quando eu vejo essas pinturas do Chico e esses pontinhos nele ou em produções equivalentes, eu fico realmente encantado de ficar pensando como que passa na cabeça da pessoa esse intervalo temporal entre um pingo e o outro, um risquinho e o outro. O que está acontecendo como existência e como tolerância, como paciência para gerar esse acontecimento? E é tudo tão verdadeiro que não é um risquinho automático, não é aquela coisa que está acontecendo inconscientemente. Está acontecendo com um certo domínio, tem presença o tempo inteiro. E é uma soma incrível de presença poética nas obras, né? Na segunda metade da década de 60, o trabalho do Chico ganha uma popularidade enorme. Ele recebe 2 convites que são fundamentais para a divulgação do seu nome. O primeiro deles é o convite para participar da Bienal de Veneza, em Veneza, na Itália. Esse convite é dado pelo crítico Clarival Prado Valadares, que leva os trabalhos do Chico e apresenta junto a outros artistas ditos populares.
Inclusive, o Chico ganha na exposição uma menção honrosa pela qualidade dos seus trabalhos. Hoje, esse conjunto integra a coleção Chico da Silva do Malc. E aqui na exposição Chico da Silva e o Ateliê do Pirambu, a gente consegue ver alguns desses trabalhos que foram exibidos em Veneza em 66. Esses trabalhos também são singulares porque são alguns das poucas pinturas em que o Chico representa figuras humanas ou figuras antropomórficas, como sereias, por exemplo. A figura humana não é um elemento comum no Chico da Silva. O seu imaginário todo é permeado por bichos e por uma flora encantada, uma flora que tem referências amazônicas, mas que também pode ter uma referência com as suas origens indígenas. A gente começa o percurso numa sala com grandes painéis e aqui eles são considerados uma espécie de auge da produção do Chico da Silva. Aliás, eles estão reunidos nessa sala porque são raros, muitas vezes esses trabalhos são musealizados ou estão na casa de colecionadores e circularam muito pouco. Nessa primeira sala, a gente conta com duas pinturas feitas pelo Babá, Sebastião Lima da Silva. Essas duas pinturas são cópias diretas dos trabalhos do Chico da Silva, feitos em 43 e 44, pertencentes à coleção da Pinacoteca do Ceará. Eles têm uma diferença temporal de 60 anos e aqui servem para a gente entender como esse trabalho tem uma influência e uma ressonância para além da vida do artista, né? Então, aqui é um primeiro indício, essa presença desses dois trabalhos feitos em 2002, próximos a esses trabalhos de 43 e 44, elas indicam como o trabalho ressoa para além da sua produção original. E aí o que o Chico traz também é uma cosmologia, ele invoca, né, um pensamento ancestral que conecta sociedade e natureza. Ele traz a nossa humanidade para perto dessa humanidade primordial, desse nosso ser selvagem. Por isso, quando a gente olha os bichos do Chico, no fundo o que a gente está vendo é a nós mesmos, né? É a nós que estamos vendo como bicho, como natureza, como ser vivo, que está dentro daquele processo. A gente não é estranho àquela obra, a gente não é alheio àquela obra, por isso que aquilo captura a gente, né? Por isso que a gente busca dar o entendimento e passear por cada um daqueles risquinhos, né? Daqueles preenchimentos, daqueles olhos, daqueles dentes. A gente dialoga com aquilo ali no nosso ser mais ancestral, no nosso olhar mais ancestral, a gente se encontra ali vestígios da nossa humanidade, né? A quarta sala da mostra se vale de trabalhos das décadas de 60 e 70. Em alguns deles a gente consegue ver como a produção do Chico e do ateliê era guiada por uma espécie de prototipia. Essa prototipia se dá no sentido de que muitas vezes os artistas utilizam composições que se dão pelo mesmo enquadramento, mas que alteram alguns detalhes ou, às vezes, o personagem inteiro. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê quadros que são composições quase iguais no seu preenchimento ou no seu enquadramento na hora da composição, mas que são personagens dissemelhantes, ou seja, algumas vezes são peixes, outras vezes são dragões. Essa sala reúne algumas das figuras mais icônicas do Chico da Silva. Nela há, por exemplo, a famosa briga de galo. Os galos surgem no trabalho do Chico da Silva, segundo a pesquisa do historiador Roberto Galvão, através de um pedido do público que gostava muito dos galos do Aldemir Martins. Os galos de briga, né? A gente tem já uma noção mais ou menos, né? Porque o galo de briga não tem como você mudar, são dois galos, um de um lado, outro do outro, pronto, né? Aí você faz um com duas asas, outro com uma asa só, né? Um com asa levantada, outro com asa só. Então, aí é que a gente vê um galo assim com isso aqui das pernas dele assim assanhado para cima, outro já não.
né? Mas sempre eles estão ali, os dois, né? Essa sala a gente traz também uma lista telefônica de 1977, que está aqui para demonstrar como o trabalho do Chico tem uma circulação enorme na década de 70. Essa lista é um elemento muito comum na década de 70 e que está em quase todos os lares de famílias brasileiras. E o Chico, por mais de uma vez, estampa esse caderno com as suas pinturas, fazendo que mesmo as pessoas que não tenham um Chico da Silva, uma tela ou um desenho nas paredes, tenham essa imagem nas suas casas. E o Chico entrou, eu morava no primeiro andar, então entrou, e na minha salinha, que era também do apartamento, tinha uma prancha grande, né, com tudo lá, guache, pincel e papel, etc. Era onde e nessa época eu estava fazendo coisa de guache, né, e construção geométrica, lavouque e tal, né, as casinhas e tal. Aí Chico, tomar uma e tal, aí tá, que já fiz um uísque com gelo para ele e tal. Bom, ele veio todo de branco, de sapato branco, quer dizer, era um jaleco branco, calça branca, sapato branco de enfermeiro com cruzinha, né, cabelo penteado e brilhantinado e óculos Ray-Ban, né, era a figura. Aí ele viu ali a mesa ali, ele disse, eu vou fazer uma para você, né? Aí eu vi ele fazendo, né? Tava ali, era de canhota, tal. Esse é o único que eu tenho dele, o único. Aqui mais um babá, olha aí, a filigrana toda. Agora você veja, rapaz, isso de 79 para cá, mantido aqui nas condições, que são condições precárias em sítio, né? Com muita chuva, muita coisa. Olha esse outro. Perfeito, Zé. Né? Aqui já é o babá. Então essa história desse tronco, né? Faz parte da construção deles lá. O Chico usa essa coisa. No painel, eles resolveram, o Chico chegou e tal, então tem em torno de a composição se dá, né, surge na árvore e se espalha. É um darwinismo, né, evolução. A quinta sala reúne trabalhos das décadas de 60, 70 e 80. O que chama a atenção especial nessa sala são os trabalhos feitos de 77 em diante. Esses trabalhos são realizados pelo Chico da Silva após a sua saída de uma internação para tratamento psiquiátrico, e eles retomam essa ideia de um artista que produz principalmente de maneira solo. Esses trabalhos trazem figurações que eram pouco vistas nos trabalhos anteriores do Chico, como os vasos florais, as mandalas e até mesmo a presença de animais que são um pouco mais raros nessa produção, como as corujas. Eu trago a imagem dos girassóis, é uma obra, acho que de 78. Isso traz uma releitura e uma quebra com a construção do que imaginamos, do que seja a arte cearense. Porque você reconstrói uma imagem, girassóis que tampouco são nossos, mas uma representação decorativa, mas de uma releitura. E me vêm as obras, não tem como fugirmos dos girassóis de Van Gogh, mas como se faz uma releitura periférica, nordestina, de um artista de origem andina,
do Acre e que ao mesmo tempo é do Quixadá, do Sertão Central, de como tudo isso se mistura, de como se mistura essa seca e a intensidade da luz, mas como se mistura quando chove e quando se brota com todas as cores, essa flora que também é nossa e também é verdejante, também é muito viva. A última sala da exposição traz um grande panorama da produção dos artistas do Ateliê do Pirambu. É meio impossível a gente ter a plena consciência, a plena convicção da quantidade de pessoas que passaram pelo Ateliê do Pirambu. Mas 5 delas foram historiografadas ao longo do tempo, muito por conta da sua grande contribuição aos trabalhos. São eles Babá, o Claudionor, Garcia, a Chica da Silva e o Ivan de Assis. As obras estão organizadas de maneira não cronológica e aqui para a exposição da Pinacoteca a gente optou por trazer 7 trabalhos de cada um dos artistas. Esses trabalhos são desde a década de 70 até, no caso do Garcia, 2022. Mostrar esses trabalhos, uma produção que quase não circula, é relevante por pelo menos 2 aspectos. O primeiro deles é mostrar a qualidade individual da produção de cada um. Afinal, são artistas que participaram de uma cena cultural muito importante para o século XX e que são quase desconhecidos. Mas, para além disso, esses trabalhos evidenciam, tornam mais evidente o que cada um contribui para a formação da pintura do Chico da Silva. O que o percurso sala a sala, que desemboca num ateliê de arte, permite é que o público perceba quais características estão presentes nos trabalhos assinados com o F.D. Silva e quais dessas características se repetem nos trabalhos que são assinados individualmente por esses artistas. O que o ateliê faz é quase dar um segundo passo ao que o Chico da Silva propõe. Então é como se o Chico fosse um propositor de um imaginário e os artistas, essas crianças, esses jovens, conseguissem adentrar esse imaginário e trazer outros elementos, trazer novas figuras, trazer novas formas de compor as cenas, novos preenchimentos, novas cores. Então, o que o Ateliê do Pirambu tem de contribuição para o Chico da Silva é melhorar o trabalho, é fazer com que o trabalho atinja uma qualidade artística que só é possível porque é realizada coletivamente. Eu vejo uma coisa assim tão pouca, assim, né? Assim, tão pouca de a pessoa ficar questionando, porque no momento, o que nós temos que entender é que no momento, a escola é o Chico. Ou você bota isso na sua cabeça, então você vai endoidar. Acabou-se. Então, o que eu sempre considero é isso, entendeu? Que todos nós que pintamos ali, sob a orientação do Chico, e inspiração dele, que ele mandava o Cláudio desenhar e disse, eu quero isso, assim, assim. Ele é quem dizia, e o Cláudio não ia fazer. Tudo dele. Né? Então, eu considero, né, um original, porque está ali debaixo dos olhos do mestre, meu amigo. Fora disso daí, eu não posso considerar. Então a gente se reunia com frequência falando sobre essas questões e tal, etc. Até que um dia surgiu a ideia, né, de fazer. Eu fiz a proposta ao Salão de Abril, que estava se avizinhando. A proposta era homens trabalhando diante de uma tela de 4x2, que mandamos fazer. Os artistas, cada um com um casaco com o seu nome nas costas, que era para facilitar as fotografias, identificação e mostrar a movimentação. E então fizemos essa proposta. Então, era eu, Davi e o Gilberto, aí tinha o Marcos Vale, que era professor lá também, e que ficou encarregado de fotografar, e o tio era, na época, exímio em Super 8.
tinha uma foto no centro da cidade. Então eu fiz a proposta para o salão, houve uma certa relutância porque não existia obra. Os artistas escolhidos que vão receber prêmios são definidos no decorrer do processo. Quando a exposição está aberta, já se anuncia, parece que atende a uma expectativa local, comunitária, de que seja inaugurado com a indicação dos premiados. Portanto, o 27º Salão de 77 foi assim. Só que o trabalho do Hélio não pôde nem sequer entrar nessa categoria, porque ele se dava exatamente no dia da própria abertura do salão. Esse painel, Homens Trabalhando, é uma obra síntese, né, que revela ali o funcionamento do processo coletivo na escola, que é um processo que se autorregula, né? Então, pela convivência entre eles, então cada um coloca o seu talento naquilo que ele pode dar de melhor, né? O Cláudio Honor nos desenhos, o Garcia naquele preenchimento mais detalhista, o Babá também, a Chica da Silva também nessa criação de figuras, o Ivan, né, dando toda essa dimensão também de novas alegorias para o processo, e o Chico como esse maestro que orquestra esse processo. Saía de uma referência individual, que era o Chico da Silva, e abordava uma dimensão mais coletiva. E eu acho que já nesta proposta existia, do meu ponto de vista, uma espécie de posicionamento político diante de tudo que a gente vivia politicamente no Brasil, porque era, de certa forma, um elogio, um reconhecimento de uma atividade de natureza coletiva, num momento onde todo o coletivo era perseguido, era censurado e era banido da possibilidade. 3 pessoas conversando já era um perigo, de certa forma. Então, um coletivo, um grupo de homens trabalhando em torno de um assunto já podia suscitar qualquer sorte de interpretação. O Chico da Silva estava internado no hospital, teve internado lá na faculdade por uma crise, uma cirrose pauleira, né? E aí, no caso de crise assim, às vezes a pessoa, né? O Chico ficou biruta e foi para um hospital mental. Eu não me lembro qual era o nome lá. E eu, como médico, tive, em acordo com o diretor, a licença de levar o Chico todo dia para pintura ele ia de noite, né? Mais de noite, no fim da tarde. E a obrigação de levar o Chico de volta e não parar para beber nada. Uma vez, numa dessas idas, né, o Chico mandou parar lá num bar e tal, mas chega, vamos ver lá e tal, né? Aí tomou Coca-Cola, né? Levei para o hospital. Bom, então a gente provia a tinta e tal, e o espaço era todo o tempo registrado, fotografias e isso, etc, etc. Surgiu esse painel e, ao mesmo tempo, o envolvimento surgiu a questão, né? Porque o propósito era, porque se detratava os artistas da escola como falsificadores, etc, etc. Entende? Então a ideia era mostrar ao público a habilidade de todos e o trabalho harmônico com o Chico. Então o filme mostra tudo isso, né? Quer dizer, quando começou, o Chico foi com o Cláudio Honor. O Cláudio Honor sempre foi o mais esperto desenhista, porque o Cláudio Honor ganhava também a vida como letrista de lojas e tal, então ele era exímio nessas coisas, entende? Rapaz, eu olho ali com aquela obra, Flávio, como se fosse uma coisa que agora ficou esclarecido, né? Foi uma coisa que botou assim a cara dos alunos para fora. Eu disse assim, eu quero dizer uma coisa para vocês, que por que é que eu gosto de continuo trabalhando. Eu não quero, entendeu? Que essa pintura, essa história do Chico morra. Eu quero continuar com ela, entendeu? Eu posso ter recebido aqui já muitos elogios, como recebi tudo, mas eu deposito, se não fosse o Chico, eu não fazia, não estava fazendo. A gente pode dizer, não, aqui é eu. Não, ele é o artista. Ele é o artista, né? Eu sempre trago o nome dele à luz, porque sem ele, né, nós não teríamos chegado até aí, de jeito nenhum, não.
a gente não sabe a dimensão da repercussão do trabalho do Chico. Não dá para a gente dimensionar isso, né? Não dá para a gente medir isso. É só para mostrar o quão longe essa história toda pode ter ido, né? Pode ter ido muito, muito além do que a nossa imaginação pode alcançar. Então, a escola do Pirambu, tentando responder a sua pergunta, acho que é uma escola que a gente sabe onde começou, mas não sabe onde termina.